Meus queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, estaremos lendo a partir do versículo 1, texto muito conhecido, que eu já preguei tantas vezes, porém, cada vez que eu trago uma mensagem sobre esse texto, seja em Mateus ou em Lucas, são sempre com focos diferentes, o Senhor sempre nos mostrando algo novo na sua palavra. Assim nos diz o texto sagrado: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, que ninguém se engane. Se o diabo teve a ousadia de tentar o Filho unigênito de Deus, ele não estaria também nos tentando desviar do caminho no qual devemos andar? No texto que nós acabamos de ler, essa era a intenção de Satanás em relação ao Senhor Jesus: desviá-lo da sua missão. E você sabe muito bem qual a missão de Cristo: dar a sua vida por nós naquela cruz, vertendo o seu sangue sem pecado, para nos redimir dos nossos pecados, e assim aplacar a ira de Deus contra nós que por natureza éramos inimigos de Deus e destinados à perdição por conta disso. Mas então Deus nos ama de uma tal maneira que Ele dá o seu Filho unigênito para verter o seu sangue por nós naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a missão de Cristo. Essa é a boa nova, que estávamos perdidos, que éramos inimigos de Deus, mas em Cristo somos reconciliados com Deus a ponto de sermos aceitos como seus filhos, filhos amados e herdeiros de Deus, aleluia, da vida eterna. Essa é a boa nova, essa é a grande bênção. Mas não se enganem, o diabo, assim como teve a ousadia de tentar o Senhor Jesus, também procura nos tentar, e das mesmas 3
formas como tentou o Senhor Jesus. E eu já trouxe explicações a respeito disso nesse texto, mostrando que desde o Gênesis o diabo ele vem tentando individualmente o homem por esses 3 meios que nós encontramos em Gênesis 3, versículo 6, na tentação a Eva, e nós encontramos João na sua primeira epístola, exatamente explicando isto, que o maligno nos tenta pela concupiscência dos olhos, da carne e pela soberba da vida. Então, quando ele não derruba o homem pela concupiscência da carne, o homem conseguiu vencer a concupiscência da carne, então tenta pelos olhos, alimentando pensamentos errados, desejando coisas que não deve, e quando o homem também consegue, com a força, com o poder do Espírito Santo de Deus, vencer essa tentação, o inimigo nos tenta com a soberba. Eu sou melhor que os meus irmãos, eu não peco, né? Então ele tenta pela terceira forma, e eu já preguei a respeito disso algumas vezes com base nesse texto, mas hoje o que nós vamos ver aqui é algo que eu considero uma revelação direta do Senhor, pelo modo como aconteceu. Ontem, ao acordar, ao abrir os olhos, eu já acordei com esse texto em mente e com o significado que o Espírito Santo estava me mostrando, porém não em relação a indivíduos, não em relação à tentação do diabo a pessoas individualmente falando, porém em relação à tentação do diabo ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. E da mesma forma como Satanás tentou desviar Jesus, homem, da sua missão de verter o seu sangue na cruz sem pecado por nós pecadores, da mesma forma Satanás tenta desviar a igreja, o corpo de Cristo, da sua missão, tentando nos distrair com 3 desvios da missão da igreja. A primeira forma que o inimigo tenta nos distrair, nos desviar da missão, como igreja, não apenas como seres humanos, mas como igreja como um todo. E lamentavelmente muitas igrejas se desviaram do propósito do Senhor, como missão dada por Cristo à sua igreja. A primeira distração, nós encontramos a sua revelação, evidentemente, na primeira tentação do diabo, que está no versículo 3. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos irmãos, eu acordei ontem com essa revelação. Impressionante o que aconteceu. Não são poucas as igrejas que foram enganadas pelo inimigo, acreditando que a missão da igreja se resume à ação social. Dar pão a quem tem fome. Quantas são as igrejas que hoje em dia já não pregam mais o Evangelho, achando que a melhor forma de pregar o Evangelho é prestar assistência social a pessoas carentes. Nós sabemos, amados, que temos
que ajudar as pessoas carentes. E que fique também esclarecido aqui para quem nos visita nessa noite, ou se Deus permitir, ouve essa mensagem pela internet, nós ajudamos sim pessoas carentes. Inclusive hoje o diácono Alex mandou para mim a foto da despensa da igreja toda arrumada, cheia de arroz, feijão, macarrão, açúcar e tudo mais, né? Fubá, farinha, café, óleo, leite e tudo mais que a gente compra todo mês. Compramos com a contribuição voluntária de vocês. Aqui não tem campanha do quilo, por quê? Porque se você já contribui voluntariamente, o correto é comprarmos os mantimentos no atacado, para que consigamos desconto e para que todos recebam a mesma cesta básica. Então, se vai o feijão máximo, que foi o feijão que nós compramos há 2 dias atrás, em promoção no mercado atacadista, se vai o feijão tipo 1 máximo para uma pessoa, vai para todos. Quando havia a campanha do quilo aqui no início da igreja, e ficou assim durante um bom tempo, um ganhava feijão tipo 1, outro feijão tipo 2, tinha até aqueles que ganhavam feijão tipo 5, um feijão todo quebrado, misturado com outras coisas. Não é certo isso, é? Então nós ajudamos sim, e compramos mantimentos para montarmos 12 cestas básicas, 5 das quais já foram entregues hoje de manhã, para a glória de Deus. Então, temos ação social? Sim, nós temos. Começando por ajudar os de casa, como a palavra de Deus nos ensina. Porém, se alguém não for da igreja e precisar, e pudermos ajudar, se estiver ao nosso alcance, iremos ajudar. Mas, não se esqueçam, esta não é a missão da igreja. Não é a nossa missão. Porém, muitas denominações que se dizem cristãs foram enganadas por esse discurso de que a missão da igreja é transformar pedras em pães, é saciar a fome das pessoas, e que fazendo isso a igreja está cumprindo sua missão. Não, se a igreja estiver focada nisso, em ação social, e desprezando a pregação do evangelho, ela não está cumprindo a sua missão. Este não é o foco, irmãos. Mas hoje existe, por exemplo, assim como no meio católico existe a chamada teologia da libertação, que ensina isso, no meio evangélico existe também, por exemplo, a chamada missão integral. E o que é a missão integral? Justamente colocar o foco nas necessidades do indivíduo, necessidades sociais, digamos assim, de alimentação, de vestuário. Irmãos, é claro que nós temos que dar comida para quem tem fome, roupa para quem está nu. Temos que fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus nos adverte em Mateus capítulo 25. Tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, eu estava enfermo, fostes visitar-me, estava nu, me vestistes, era forasteiro, me acolhestes, estava preso, fostes ver-me. É claro que nós temos que fazer tudo isso, mas esta não é a missão da igreja. Cada um de nós, como indivíduos, ao nos depararmos com alguém precisando de ajuda, é claro que nós temos que ajudar. Porém, não se esqueçam, a melhor ajuda que podemos dar para uma pessoa não é o pão de cada dia, que hoje ela come e amanhã ela está com fome novamente. A melhor ajuda que podemos dar é o pão da vida, é a água viva, é compartilharmos Jesus com as pessoas e não deixando de ajudá-las, como Tiago nos adverte em sua epístola, que se uma pessoa precisar de roupa, de alimento,
estando ao nosso alcance ajudá-la, dissermos vai em paz, que Deus te abençoe, estamos pecando com isso. Mas não se esqueçam, a missão da igreja não é dar cestas básicas. E esse é o ponto. E hoje há denominações inteiras que colocam o foco em ação social, a ponto de terem até inventado uma frase que para eles é uma máxima, não lembro exatamente como é a construção dessa frase, porém ela diz o seguinte: faça caridade e, se necessário for, pregue o evangelho. Como se a caridade em si fosse a pregação do evangelho. Não é. Não é, irmãos. O evangelho é uma proclamação. Nós temos que abrir a boca e dizer claramente: se você não se arrepender dos seus pecados, você está perdido. E se você não compreender que é através de Cristo que você recebe esse perdão e a salvação, continuará perdido, mesmo arrependido de seus pecados, porque está na nossa fé em Cristo a certeza da nossa salvação. Somos salvos pela graça de Deus por meio da fé, não é por meio das boas obras. Agora, a verdadeira fé nos conduzirá a boas obras, mas as boas obras não substituem a fé que devemos ter. Prova disso é o que está em Atos capítulo 6, vejam comigo se vocês puderem, versículo 1 a 4, vejam como o inimigo ele tentou desviar os apóstolos da missão da igreja, logo no início da igreja. Atos capítulo 6, versículos de 1 a 4, assim nos diz o texto, versículo 1: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Do que está sendo dito aqui? A respeito da assistência às viúvas da igreja. Esse é um problema que, como você vê, ocorre na igreja desde o seu início. Agora, quem você acha que promoveu esse problema? O texto já diz aqui: crescendo o número dos discípulos, ou seja, a igreja crescendo, houve uma murmuração. Quem é que está por trás disso? Nem preciso dizer que é o diabo, não é? Quando um fala do outro por trás, quem está promovendo isso? O diabo é que faz isso, porque é abominável ao Senhor aquele que semeia contendas entre irmãos. Então, o maligno, ele coloca uma dissensão na igreja por causa da distribuição de mantimentos que era dado às viúvas, àquelas que não tinham quem as ajudasse. E é interessante que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele normatiza essa ajuda, dizendo o seguinte: que a igreja deve sim ajudar as viúvas, porém, as que verdadeiramente são viúvas, e não aquelas que têm familiares que as possam ajudar. Então a igreja tem obrigação de ajudar qualquer pessoa da igreja que está precisando? Depende. Se aquela pessoa tem na sua casa alguém que a possa ajudar e não quer ajudar porque quer se aproveitar da igreja, Paulo deixa bem claro: não ajude. Ponto, não ajude. Porque a obrigação é da família não desamparar os seus. Essa é a obrigação. Então, em primeiro lugar, tem que ser visto isso, porque evidentemente acontece, irmãos, acontece de maridos ficarem muito contentes quando a esposa vem para uma igreja que dá a cesta básica, porque aí ele para de fazer as compras em casa,
e diz: é obrigação da igreja trazer esses mantimentos. Não, é obrigação do marido daquela irmã, por mais que ela seja carente. Como diz o ditado, né? Vai trabalhar, vagabundo. E Paulo escreve: quem não quiser trabalhar, que não coma. Então temos que ajudar? Sim, mas temos que ajudar com sabedoria, com discernimento do Espírito Santo, porque infelizmente há pessoas que querem se aproveitar da boa vontade da igreja. E aí um valor que poderia ser investido para algo mais produtivo para o reino, acaba sendo gasto com pessoas com más intenções. Então, a ajuda tem que ser dada, mas com sabedoria. E foi por isso que os apóstolos tomaram a seguinte decisão. Vejam comigo o versículo 2. Atos 6, versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens. Vamos dar uma pausa aqui. 7 homens, por quê? Porque eram muitos irmãos na igreja. Então precisavam de uma boa quantidade de irmãos para atender essa demanda. Então vamos escolher 7 irmãos. Vamos escolher os 7 irmãos mais simpáticos da igreja. Foi isso que eles disseram. Vamos escolher os irmãos que estão aqui na igreja há mais tempo. Foi isso que disseram. Vamos escolher os irmãos mais jovens e dinâmicos. Não foi nada disso que os apóstolos disseram. Eles disseram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Por quê? Para que eles não estivessem sendo enganados. E prosseguindo: aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós quem? Os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aleluia! E sabe o que aconteceu? Versículo 7: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Aleluia! Os apóstolos não caíram no ardil de Satanás. Satanás tentou distraí-los com ação social, porém ação social não é o objetivo, a missão da igreja. Não é, irmãos. Não é. Podemos, é claro, e temos que visitar orfanatos, asilos, abrigos para moradores de rua ou pessoas viciadas para se libertar. Porém, queridos irmãos, vocês sabem que nesse momento, inclusive, os irmãos do Projeto Amor estão nas ruas de Alcântara para atender moradores de rua e entrando em UPAs também, hospitais, mas com que foco principal? A palavra de Deus, levando novos testamentos na linguagem de hoje, que é mais fácil de compreender, embora não seja a versão mais apropriada para um estudo bíblico. Eu me converti lendo o Novo Testamento na linguagem de hoje. Li em uma semana de Mateus a Apocalipse. Então os irmãos estão indo em primeiro lugar fazendo o quê? Levando a palavra. A ajuda material é apenas um pretexto para chegar àqueles irmãos. Mas a missão da igreja não é construir orfanatos, construir asilos, construir creches, construir escolas, construir abrigos. Não, irmãos, essa não é a missão da igreja. A missão da igreja não é nem mesmo construir templos. E nós vamos ver no final dessa mensagem qual é a missão da igreja.
E quanto tempo se perde, quanta energia se gasta num foco que não é a missão da igreja. E se nós estivéssemos realmente fazendo aquilo que o Senhor espera de nós, teríamos um resultado muito maior para o reino de Deus. E por falar em casas de recuperação, eu me lembro do testemunho do pastor Álvaro de Campinas. Se ele ouvir essa mensagem, quero deixar um grande abraço, para o amado pastor, também para sua esposa, a nossa irmã Edna. E ele conta que ele era um alcoólatra e que ele bebia tanto que ele tinha na casa dele até lugares esconderijos para colocar as bebidas. E ele me mostrou um desses esconderijos. Ele abriu e falou: aqui, pastor Alan, aqui embaixo, ó, eu escondia umas garrafinhas. Escondia de quem? Da esposa. Mas a esposa sabia que ele bebia e orava por ele noite e dia, pela sua libertação, pela sua conversão. Até que um dia, ele vai contar melhor, era para eu ter gravado esse testemunho dele, e eu me distraí, não gravei quando eu estive lá em Campinas. E o pastor Álvaro conta que um dia ele caiu em si, como aconteceu com o filho pródigo. Se envergonhou, chorou na presença de Deus e clamou a Jesus, dizendo: eu não consigo, mas o Senhor pode me libertar desse vício. E ele foi dormir, se não me engano, bêbado como estava, foi dormir. E quando acordou, ele disse que já acordou diferente. Já acordou diferente, e dizendo para a esposa que estaria jogando fora todas as garrafas que ele tinha em casa de bebida. E ela disse: você já disse isso outras vezes. Ele falou: não, agora é para valer. E ele fez aquilo mesmo, tirou garrafas até de onde ela não imaginava. E perguntou: quando tem culto? Ela disse: hoje tem culto. Então eu vou para a igreja com você. E naquele dia ele entregou a vida dele para Jesus. E nunca mais ele colocou álcool na boca, para a glória de Deus. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E eu me lembro dele dizendo, acompanhei ele no trabalho dele secular, quando lá em Capivari, e ele saindo de uma empresa, comigo no carona do carro, em frente àquela empresa tinha uma casa de recuperação. E ele disse: pastor Alan, eu não sei até que ponto isso aí é válido, porque comigo não precisou de nada disso. Jesus Cristo me libertou, de um momento para o outro. Queridos irmãos, o foco da igreja é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! Esse é o foco, irmãos. O foco não é centros de recuperação, casas de recuperação. O foco é a palavra. Se pregarmos a palavra, pais e mães não abandonarão mais seus filhos e não haverá mais necessidade de orfanatos. O foco é a palavra, irmãos, o Evangelho. O que não significa que não tenhamos que ajudar quem precisa. Temos que ajudar, e vocês conhecem o nosso histórico, sempre ajudamos, irmãos, para a glória de Deus. Mas cuidado para não serem enganados por Satanás. Cuidado com isso. Em segundo lugar, voltando para Mateus capítulo 4, vejam comigo os versículos de 5 a 7. O primeiro modo como Satanás tenta desviar a igreja da sua missão é fazendo-a acreditar que a sua missão é ação social. Em segundo lugar, versículos de 5 a 7. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus:
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amados, se o primeiro modo como Satanás tenta desviar a missão da igreja é com ação social, o segundo é com o sobrenatural. E ele tenta nos enganar usando a própria palavra de Deus. Quando o diabo viu que Jesus usou a palavra para repreendê-lo, no versículo 4, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, uma citação em Deuteronômio, uma citação da palavra de Deus. Jesus disse: está escrito. Então o diabo tentou usar a palavra para enganar o Senhor. Por isso que o diabo cita nada mais, nada menos que o salmo usado por muitos como amuleto contra o diabo. Pois foi esse salmo aí que o diabo usou para tentar Jesus. Irmãos, o Salmo 91. É lá no Salmo 91 que está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O diabo estava sugestionando Jesus a se valer do sobrenatural. Se lance daí, porque os anjos vão te segurar. E o Senhor, Ele vence essa distorção da palavra, essa tentação do diabo, distorcendo a palavra de Deus, mais uma vez com o quê? Com a palavra de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O segundo meio pelo qual Satanás tenta desviar a igreja da sua missão é com o sobrenatural, é com a tentação do sobrenatural. Queridos irmãos, está escrito que em nome do Senhor nós expulsaremos demônios, nós profetizaremos, nós realizaremos milagres. Porém, nenhuma dessas três coisas é o foco da igreja. Mas eu consigo me lembrar de denominações que colocaram o foco em uma dessas coisas. Eu, por exemplo, trabalhei com pessoas de uma certa denominação evangélica. Na verdade, eles nem se dizem evangélicos também. E tem raiva dos evangélicos. E aquelas pessoas que trabalhavam lá no departamento comigo, eu já sabia qual seria o assunto de segunda-feira no refeitório. Eu já sabia. O assunto era: e aí, varão, como é que foi lá? Como é que foi lá no culto? Quantos demônios manifestaram? No meu manifestou 7 demônios. Lá na sua igreja foram quantos? A minha foi mais, a minha foi 10 demônios. Só que na minha teve um demônio forte que ninguém conseguia tirar. E na sua saiu fácil. Não, na minha saiu mais fácil. Esse era o assunto de segunda-feira no refeitório. Quantos demônios tinham se manifestado domingo no culto daquelas igrejas, daquela certa denominação, que vocês já devem fazer ideia de qual seja, né? Como se o foco da igreja fosse expulsar demônios. Por que tantos demônios se manifestam nesta denominação? Porque eles são invocados, coisa que a palavra não nos ensinou a fazer. Invocar demônios, citar nome de demônios. Irmãos, se uma pessoa em um local tem autoridade sobre as demais, que ali estão, não porque foram obrigadas a estar ali, mas porque quiseram entrar naquele espaço, e uma pessoa ali está invocando demônios naqueles que fazem parte da reunião, quem não tiver o Espírito Santo pode ficar endemoniado. E é isso que acontece nesses lugares. É isso que acontece. Não é que alguém está pregando o evangelho e de repente se manifesta alguém endemoniado. Não, os demônios se manifestam no momento apropriado.
e são até entrevistados, chamados à frente, né? E esse não é o foco da igreja. Existe uma certa denominação que criou o slogan: a mão de Deus está aqui, aqui. A mão de Deus está aqui, não está em nenhuma outra, está só lá. A mão de Deus está aqui. Qual é o foco dessa denominação? Milagres. Milagres. Todo culto tem que ter milagre, tem que acontecer alguma coisa sobrenatural. Como se o foco da igreja, a missão da igreja fosse esse, e não é. E existem também as igrejas ou denominações cujo foco é a profecia. Se não tiver profecia no culto, o culto não foi bom. Eu me lembro certa vez que uma vizinha nossa estava congregando conosco. E a casa era bem grudada da nossa, e elas falavam alto, né? E aquela vizinha tinha recebido a irmã dela em casa. E a vizinha que estava congregando com a gente convidou a irmã para participar do culto. E nós estávamos em casa e elas falavam alto, a gente ouviu. E a resposta da irmã foi: lá tem revelação, tem profecia. E ela disse: ó, lá tem a pregação da palavra. E sabe o que ela disse? Ah, eu não gosto de pão dormido. Chamando a palavra de Deus de pão dormido, né? E existem tantas pessoas que estão indo atrás disso. Irmãos, aqueles que vão atrás de profecia, de revelação, sabe o que eles querem? Querem saber o futuro. São pessoas ansiosas e paranoicas, e ficam atrás disso. E não há entre essas pessoas e uma pessoa ímpia que vai atrás de um cartomante, de uma cigana para ler a mão, não há diferença nenhuma, irmãos. Tão errado quanto você ir atrás de uma cigana, de um tarólogo, de um astrólogo, é você ir atrás de revelação e profecia, querendo saber o futuro. Queridos irmãos, quando nós vemos na palavra profecias, via de regra, as profecias entregues individualmente são de alerta a respeito de nos consertarmos com Deus, para que não venhamos perecer no inferno. Alertas como o do profeta Natã a Davi, que estava escondendo o seu pecado, e Deus revelou a Natã, e Natã lançou em rosto o pecado de Davi, e Davi então chorou, se arrependeu, se consertou. Esse é o ministério profético, e não essa ilusão, essa mentira, esse teatro que acontece hoje em muitos lugares, onde só se prometem coisas boas. O pastor Júlio estava me contando outro dia, lembra, pastor, no carro, sobre alguém que ia para a igreja onde na época ele congregava, num determinado culto de campanha, né? Me parece, de campanha. E nessa campanha ele motivava as pessoas a fazerem um voto de dinheiro com Deus. Mas que negócio é esse? Onde é que está isso na Bíblia, né? E entregava muita profecia, muita revelação, e o povo gosta disso. E claro, coisas boas, não é? Coisas boas. Eu não estou dizendo que Deus não fale, irmãos, individualmente. Ele pode falar, e fala mesmo, irmãos, quando Ele quer, mas para consolar, para exortar e edificar, não para iludir, não para causar ansiedade e ganância, nada disso, irmãos. E aquela pessoa disse ao pastor Júlio que aconteceria algo na vida dele, e que era para ele descansar, né, em relação a uma certa situação, e até hoje não aconteceu. Quantos anos já se passaram, Júlio?
Mais de 10 anos. Uma falsa profecia. Uma falsa profecia. Mas uma coisa boa de se ouvir, né? Quem não gosta de ouvir coisas boas? Agora, uma verdadeira profecia é diferente. Ela vai alertar você do pecado ou ela vai te consolar. Então ela pode ser uma exortação ou ela pode ser uma consolação da parte do Senhor que vai edificar a sua vida. E não o contrário. E não trazer desespero, medo. Como hoje tem tantos falsos profetas na internet colocando medo no coração das pessoas, irmãos. Então eu vou dar um exemplo de uma verdadeira profecia. Muitos talvez não saibam disso. Trata-se do pastor Wellington, que precisa gravar um vídeo contando isso. Eu falei para ele agora, dessa última vez que ele esteve aqui. Quando ele estava numa grande dificuldade financeira, lá em Serra, no Espírito Santo, grande dificuldade mesmo. Ele estava na rua com a sua esposa e queria saber onde ficava um determinado lugar. Perguntou a uma pessoa que disse para ele: eu sei onde fica. Fica depois de tal e tal rua. E aí o Wellington agradeceu e aquela pessoa disse: entra aqui no carro que eu te levo lá. E claro, o Wellington muito prudente: não, obrigado, eu vou a pé. Não, entra aqui que eu te levo lá. Não, obrigado, eu vou a pé. Varão, entra aqui que eu tenho algo da parte de Deus para te entregar. E o Wellington nunca tinha visto aquela pessoa, nunca tinha visto. E ele entrou no carro, sentindo paz no coração, com a Mariana. E, se não me engano, ele estava com ela, né, que ele contou. Tenho quase certeza que sim. Estava, né, Juliana? A mãe dele está aqui, já deve ter ouvido essa história algumas vezes. E quando entraram no carro, aquela pessoa disse que o Senhor mandava dizer a ele que sabia o que estava se passando com ele e que não era para ele se preocupar, porque ele estava sendo provado, mas que a sua fé estava sendo aprovada, e como prova disso, a sua esposa ficaria grávida de uma menina. E ela não estava grávida, mas poucos meses depois ela engravidou, sem eles desejarem, planejarem isso. Ela engravidou. E quando engravidou, ela quis fazer o teste para saber se era menino ou menina. Mas o Wellington disse: meu amor, Deus já disse que é uma menina. É a Maria Eduarda. Pode comprar tudo cor-de-rosa porque é uma menina. E de fato, a Maria Eduarda nasceu para a glória de Deus. E quando a Mariana engravidou, aquela situação difícil passou para a glória de Deus. Essa é uma verdadeira profecia, que traz consolo, que traz edificação na fé. Então eu creio em profecia, creio em milagres, creio que em nome de Jesus os demônios são expulsos. Irmãos, tudo isso acontece sim, mas o foco da igreja não é nenhuma destas três coisas. O foco da igreja não é o sobrenatural, irmãos. E precisamos tomar muito cuidado com isso, queridos. Prova disso é que em Mateus capítulo 7, se você quiser, vire 2 ou 3 páginas na sua Bíblia, e você chegará em Mateus 7, veja comigo o versículo de número 21. Em diante: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquelas pessoas usavam o nome de Jesus para expulsar demônios, para profetizar,
para realizar milagres, mas não tinham intimidade com o Senhor e não andavam de acordo com a vontade de Deus. Então, de que adianta tudo isso? De que adianta tanto sobrenatural e a pessoa não dar bom fruto, não ser cheia do Espírito Santo e de sabedoria, como foram aqueles 7 escolhidos na igreja apostólica, no livro de Atos capítulo 6. Então vejam que a missão da igreja também não é o sobrenatural. E finalmente, irmãos, voltando para Mateus 4, vejam comigo os versículos de 8 a 10. Nós já vimos que a missão da igreja não é ação social. Já vimos que a missão da igreja não é o sobrenatural. E agora chegamos no terceiro ponto, e vocês já imaginam qual seja. A missão da igreja não é riqueza material. Então guardem isso. A missão da igreja não é ação social, não é o sobrenatural, e a missão da igreja não é riquezas materiais. A riqueza material não é. Vejam o versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. Pela terceira vez, Satanás tenta Jesus, homem, e pela terceira vez, Satanás tenta o corpo de Cristo, fazendo-o acreditar, tentando fazê-lo acreditar que a missão da igreja é que sejamos ricos, é que tenhamos riquezas materiais, e que quanto mais próspero materialmente alguém é, mais abençoado é tal pessoa. O que não é verdade. Uma coisa nada tem a ver com a outra, irmãos. Ainda que o Senhor nos torne bem-sucedidos, e não é pecado você ser bem-sucedido, é importante deixarmos claro isso. Não é pecado também você ter um carro bom, né? Um carro que venha ser melhor do que outro que você já teve no passado. Não é pecado isso. Agora, a ostentação é pecado. A motivação errada é pecado. Por que você quer trocar de carro, por exemplo? É por uma necessidade? Ou é por uma ganância? Ou é por uma vaidade? Ou é para mostrar para o vizinho que você também pode ter um carro igual ou melhor do que o dele? Eu me lembro de um vizinho que me tratava muito bem, enquanto o meu carro não era um carro que parecia um carro zero, que eu nunca tive, na verdade, um carro zero. E aquele vizinho, ele até me acompanhou em algumas concessionárias para a gente trocar de carro, para eu trocar de carro. Ele dizia que queria me ajudar. Eu vou te ajudar a trocar de carro. E todo carro que eu dizia, esse aqui, ele falou, esse aí não. Esse aí não. E não, nunca, todas as vezes que eu saía com ele, nada de trocar de carro. Não sei nem quantas concessionárias a gente foi, agências, não consegui trocar de carro. Aí um dia, um pastor amigo nosso parou na nossa casa e disse: Pastor Alan, vim aqui para te levar em Niterói e hoje você vai conseguir trocar de carro. E para a glória de Deus, naquele dia eu consegui trocar de carro. Aliás, não foi trocar de carro, né? Foi comprar um carro. Eu estava sem carro no momento. E quando eu cheguei com aquele carro, ao invés do vizinho se alegrar, ele rodou o carro inteiro para procurar um defeito.
Aí no para-brisa ele encontrou uma lasquinha. Aí apontou aquela lasquinha, isso aqui você tem que mandar ver logo, hein? Senão o para-brisa vai rachar todo de fora a fora. Nunca aconteceu aquilo. Nunca aconteceu aquilo. Mas não parou por aí. Ele foi mais longe. E na igreja, ele foi semeando no coração dos irmãos que eu tinha comprado aquele carro roubando o dinheiro da igreja. Calúnia. Motivada pelo quê? Inveja. A maldita da inveja. Quem tem inveja do seu próximo não tem Cristo no coração. Não tem. Se você inveja o seu semelhante, você ainda é um filho da ira. Eu estou para trazer uma série de mensagens, os 7 pecados capitais. Na verdade, os 8. Não sei quantos sabem que originalmente eram 8, e um papa decidiu tirar um dos 8 pecados para ficar 7, bonitinho ali, 7, né? Porque, na verdade, a lista é até maior. É até maior. E, queridos, nós temos que pedir que o Espírito Santo venha sondar o nosso coração. Tendo o que comer e vestir, esteja contente. É o que a palavra nos ensina. 1 Timóteo capítulo 6, veja comigo. Irmãos, nada trouxemos para esse mundo, nada desse mundo vamos levar. Tira os olhos das coisas da terra. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Estou vendo que todos estão vestidos aqui, graças a Deus. E pelo visto todos se alimentaram hoje. Bom, os que estão de máscara não vai dar para a gente ver o sorriso. Mas se o teu irmão do seu lado estiver sem máscara, vê se ele está sorrindo aí. Porque tem motivos para sorrir. Estejamos com isso contentes, irmãos, do que mais nós precisamos. Nós não estamos vindo ao culto para sermos abençoados, porque abençoados nós já somos. Nosso nome já está no livro da vida. Aleluia! O que mais podemos querer? Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Aleluia! Se isso não alegra o seu coração, é o indício de que importa-vos nascer de novo. Você ainda não nasceu de novo. Você ainda está no carnal, você ainda não está no espiritual. Você ainda não compreendeu que nada trouxemos para esse mundo e nada daqui vamos levar, a não ser o tesouro acumulado nos céus. Você tem se tornado uma pessoa melhor? Esse é o nosso tesouro, Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você tem a cada ano se tornado uma pessoa mais mansa, mais humilde. A sua fé tem aumentado. O seu amor ao próximo tem crescido. Você tem sido mais misericordioso. Você tem ouvido mais e falado menos. Esse é o ponto. Não viva pelo ter, viva pelo ser. Ser uma nova criatura. Essa é a nossa missão. Isso é o que eu almejo. O que me entristece não é quando me falta dinheiro. O que me entristece é quando me falta paciência, quando me falta misericórdia. Isso me entristece. Que o Espírito Santo de Deus venha sondar o nosso coração, irmãos, e nos mostrar o que realmente importa, irmãos. O que realmente importa não é o corre-corre daqui para lá.
É impossível a gente falar isso e não lembrar do episódio de Marta e Maria. Marta no corre-corre nos lembra o corre-corre do dia a dia. Corremos de um lado para o outro, enquanto Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. E quando Marta quis repreender a sua irmã Maria, dando uma ordem a Jesus: Senhor, ordena a minha irmã que me ajude. Quem estava ordenando ali era Marta, dando uma ordem em Jesus, dizendo o que Jesus deveria fazer. Porém Jesus, com isso a gente tem que invejar, né? Existe a inveja santa, irmãos. A gente tem que invejar ser como Cristo, né? E eu fico imaginando Cristo dizendo: Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e isto não lhe será tirado. Você compreende? O tesouro espiritual não nos é tirado. Não é tirado. Quando nós crescemos espiritualmente, não iremos mais retroceder. Quando crescemos em humildade, quando crescemos em misericórdia, quando crescemos em fé. Então, amados, que nós compreendamos qual é a missão da igreja, que não é ação social, embora nós tenhamos que ajudar pessoas carentes, que não é o sobrenatural, embora quando estivermos diante de um endemoniado, temos que expulsar o demônio em nome de Jesus, e depois cuidar daquela vida, é claro, para que não venham outros 7 demônios piores, evangelizar aquela pessoa, discipular aquela pessoa. A missão da igreja também não é a riqueza material, embora não seja pecado que você tenha um bom emprego, ou que você seja um empresário. Agora, por que Deus está te fazendo prosperar? Para que você use o seu dinheiro para ajudar na obra de Deus. E quando eu digo na obra de Deus, eu não estou me referindo a dar dinheiro para a construção de templos, porque não é este o foco, irmãos. Quando eu digo sobre a obra de Deus, eu me refiro a ajudar na expansão do Evangelho, no crescimento do reino, na formação de novas congregações, na evangelização das pessoas, comprando Bíblias, comprando folhetos, ajudando missionários. Irmãos, se o dinheiro que é investido em templos fosse investido em missões, o mundo inteiro já teria sido evangelizado, irmãos. O mundo inteiro. Mas quantos são os missionários que ficam abandonados no campo missionário? Porque aquela igreja que o enviou tirou o foco do que realmente importa, que é ganhar almas para o reino de Deus. A obra de Deus é esta, disse Jesus, que creiais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é que tenhamos fé em Cristo. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta acumularmos bens, riquezas e não termos fé para que sejamos salvos? Confiando não em nossas boas obras, não em nossas riquezas, mas confiando exclusivamente em Cristo para nossa salvação. Isto é o que realmente importa. Então a igreja precisa estar atenta a isto, porque corremos o risco de sermos distraídos com a ação social, com o sobrenatural ou com a riqueza material. Mas nenhuma dessas 3 coisas é a missão da igreja. A missão da igreja está no último capítulo de Mateus. Mateus capítulo 28. Foi a ordem que o Senhor Jesus deu a nós, seus discípulos. Mateus 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo:
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, e aí o que vem depois do ide? Fazei ação social. Não foi isso que ele disse. Portanto, ide, façam coisas sobrenaturais. Também não foi isso que ele disse. Portanto, ide e enriquecei-vos materialmente. Também não foi isso que ele disse. Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele não disse: guardai todas as coisas que Agostinho dirá, que Calvino dirá, que Armínio dirá, que Ellen White dirá, que Watchman Nee dirá. Não, nada disso. Ele disse que a nossa missão é não só batizarmos aqueles que compreenderam o Evangelho, mas também os ensinarmos tudo que Jesus nos ensinou. Essa é a nossa missão. E em primeiro lugar, Jesus nos ensinou a nos arrependermos de nossos pecados. Arrependei-vos. É a proclamação do Evangelho. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Em segundo lugar, o perdão. Se você não perdoar o seu próximo, o Pai não perdoará as tuas ofensas. Isso é muito sério, muito sério. Quantas pessoas fazendo parte de uma igreja, congregando, cantando, orando, mas o Senhor não está ouvindo essa oração, porque essa pessoa guarda mágoas, ressentimentos e não quer se tratar disso. Irmãos, o ditado é muito certo: errar é humano, vingar-se é diabólico, mas perdoar é divino. Só com a ajuda de Deus. E quando nós oramos a esse respeito, dizemos: Senhor, me ajuda. O Senhor nos ajuda tanto a perdoar, quanto a termos coragem para nos humilharmos e pedirmos perdão de alguma coisa que realmente precisamos pedir perdão. Então, queridos irmãos, vamos compreender qual é a missão da igreja. Nós não estamos aqui para ação social, embora façamos. Não estamos aqui para ver o sobrenatural, embora de vez em quando vejamos milagres, profecias, expulsão de demônios. Tudo isso acontece no reino de Deus, acontece no seio da igreja, mas não é o foco. E o foco não é a riqueza material. O foco é Cristo em nós, a esperança da glória. O foco é sermos uma nova criatura. O foco é podermos dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Esse é o foco, e a Deus toda glória.